sagrados semideusísticos, eu sou a Elma, filha de Afrodite, com um pouquinho de bênção de Hermes, e esse daqui é o Aqui Sátiro começando. E hoje a gente tem estreia no canal, vamos dar início ao quadro 3 motivos. E nesse quadro a gente vai falar 3 motivos pela qual tal coisa aconteceu, seja uma polêmica, seja porque foi pouco falado, foi porque um flop, foi um hit, tanto faz, mas tem sempre 3 motivos pela qual essa coisa acabou acontecendo dentro do fandom, não é verdade? E pra estrear esse quadro a gente vai falar 3 motivos pela qual você não ouviu falar da saga As Provações de Apolo. Ok, eu tenho que confessar que esse título é um pouco polêmico, mas a verdade é que o quanto sobre a Provação de Apolo você conseguiu ouvir nos últimos anos. Lembrando que a saga simplesmente encerrou todo o universo do Percyverse, do Riordanverse, e foi o último livro assim a falar de mitologia do Rick Riordan, segundo ele, né? Então foi uma saga de 5 livros, recentemente terminada. O quanto você ouviu falar sobre isso? Bom, o primeiro motivo pelo qual você não ouviu falar das Provações de Apolo foi por conta da conexão de livros. O que eu quero dizer é que é o seguinte: a gente tem uma coisa chamada Percyverse, que, como eu já expliquei no vídeo acima, é quando a gente tem essa linha do tempo dentro da mitologia grega e depois da mitologia greco-romana, que inclui o Percy ali como personagem principal ou minimamente como um coadjuvante. Então, nesse caso, Percy Jackson, Olimpianos, Heróis do Olimpo, e depois a saga de Provações de Apolo acaba se tornando essa sequência do Percyverse. Então, para você conseguir acompanhar, conseguir entender todos os trâmites dentro das Provações de Apolo, você tem que entender o desenvolvimento dos personagens antes disso. Ou seja, você tem 5 livros para ler de Percy Jackson, Olimpianos, e 5 livros para ler de Heróis do Olimpo, sem contar os livros extras e os livros que têm uma pequena ligação muito importante sobre isso, que são alguns livros, os 2 últimos livros da coleção de Magnus Chase e os Deuses de Asgard. Então só aí você já tem mais de 10 livros para acompanhar, para você conseguir começar o livro de As Provações de Apolo. Isso faz com que muitas pessoas acabem perdendo o interesse para ler, porque é muito livro para você acompanhar, até você finalmente chegar no livro que você queria ler desde o início. O segundo motivo é o plot, e principalmente os spoilers dentro desse plot, né? Basicamente, a história de As Provações de Apolo acontece depois de uma grande guerra contra Gaia, onde Zeus percebe que Apolo acaba sendo um pouco... ele deixa passar muita coisa do ponto de vista dele, e isso fez com que, inclusive, um dos descendentes dele acreditasse que conseguiria chamar a atenção dele, causando uma grande guerra entre os semideuses e se aliando aos titãs. Isso fez com que Zeus ficasse puto da vida com Apolo, e aí achasse que Apolo deveria merecer de novo o cargo como deus. Então Apolo acaba caindo dos céus para o mundo mortal e se transforma num semideus fora dos padrões de beleza, porque ele estava acostumado, sem todos os dons que ele já estava acostumado a lidar, e ainda tendo que seguir as ordens de uma pequena semideusa ainda mais nova que ele, para poder conseguir voltar aos céus. E no meio disso acontece uma grande profecia que ele é obrigado a seguir, porque tem a ver com um grande mundo dos semideuses e dos deuses se destruindo para sempre. E nesse meio ele quase não tem ajuda de deuses, porque Zeus simplesmente disse que Apolo não podia ter a ajuda dos deuses enquanto ele estivesse em provação. É um plot assim que muita gente achou interessante, mas pela questão de já ter vindo ali um grande spoiler de que o Percy não apareceria muito, e a maioria do fandom já está muito acostumada com a presença ou a citação do Percy nos livros. Isso fez com que muita gente desanimasse da leitura. O Percy no primeiro livro, para dizer que não apareceu nos 2 primeiros capítulos, ainda teve uma pequena aparição no fim do primeiro livro, mas depois disso você raramente vê ele aparecendo. Tem a citação dele muito mínima, acontecendo de formas 1000 vezes mais indiretas por conta de alguns personagens que ele conheceu nas 2 primeiras sagas. Então você acaba ficando com um déficit de Percy, e pra quem já estava acostumado com a aparição do Percy, com a citação do Percy, assim, da presença do Percy, isso acaba deixando as coisas um pouco mornas, não é mesmo?
Sem contar os outros spoilers que aconteceram. Aconteceu um spoiler de uma morte no terceiro livro, uma morte de um personagem muito querido. E isso fez com que as pessoas realmente parassem a leitura. O terceiro motivo simplesmente é a escrita de como foi feita as provações de Apolo. Não me levem a mal, o Rick Riordan está escrevendo livros desde 2005, então isso significa que a escrita dele foi amadurecendo cada vez mais. Mas muitas pessoas acabaram ficando apegadas à maneira como ele escreve em alguma saga em particular. Na primeira saga, que foi Percy Jackson Olimpianos, você tinha ali uma perspectiva direta do Percy. Era narrado em primeira pessoa, eram os pensamentos do Percy, era muita ironia, muitas piadinhas, muito sarcasmo. Então as pessoas gostaram, foi a primeira coisa que empolgou dentro das pessoas. Na segunda série, que foi Heróis do Olimpo, já era uma coisa mais terceira pessoa, misturada com os pensamentos em primeira pessoa. E aí era 50 pontos de vista diferentes, isso já desanimou bastante as pessoas que estavam lendo. Ainda teve as Crônicas dos Kane, que era em primeira pessoa, mas era uma narração como se eles estivessem gravando um áudio. Então isso poderia chamar a atenção das pessoas, mas também fez com que muitas delas acabassem se afastando desse estilo de leitura. Magnus Chase acabou voltando ainda com um pouco das raízes da primeira narração, porque era em primeira pessoa, tinha os comentários sarcásticos, mas era um ponto de vista do Magnus. Então trouxe um pouquinho ali daquela nostalgia, mas ainda não foi o ideal. E nas provações de Apolo, você tem ali um pensamento uma narração meio terceira pessoa, misturando com pensamentos em primeira pessoa, junto com Aikais. Então foi uma grande mistura de Heróis do Olimpo com Magnus Chase. E não foi o ideal, ainda tiraram Percy. Isso fez com que muitas pessoas ficassem... não vou considerar mais essa escrita. Isso fez com que muitas pessoas acabassem tendo um bloqueio literário, parassem a leitura, não continuassem, inclusive todos os spoilers, né? Bom, gente, esse daqui foi os 3 motivos pela qual você não ouviu falar sobre as provações de Apolo. E aí a gente pode ter mais coisas dentro desse quadro de 3 motivos. Você vai deixar sua sugestão aqui embaixo nos comentários. Falar também quais outros motivos pela qual você acha que as provações de Apolo não fez aquele hit todo quanto Percy Jackson nos Olimpianos. E também pode falar, assim, se você tá ansioso pra ter uma adaptação sobre isso ou não, algum joguinho, sei lá, né? Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal e deixar o seu like, que me ajuda muito. Não se esqueçam de fazer uma grande maratona quando acabar esse vídeo. Tem alguns aqui nos cards, tem umas playlists super legais. E me sigam nas redes sociais para acompanhar o canal. No Twitter, Penal Stark, e no Instagram, Sátiro. É isso, pessoais. É isso, tchau, tchau, meus consagrados semideusísticos.